Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau, a SMTT. E olha, a fiscalização eletrônica que está sendo implantada em Blumenau está gerando muitas dúvidas dos motoristas, como é que vão funcionar as multas, quando que ela vai começar a operar efetivamente. Então, hoje a gente está aqui para tentar explicar várias dessas dúvidas, né? E mostrar como na prática isso vai funcionar. E para falar comigo sobre esse assunto, eu recebo o secretário Alexandre Fernandes. Tudo bem, secretário? Tudo bem, João, tudo certo. E também o diretor da CCO, Central de Controle Operacional, o Cícero Andreas. Tudo certo? Obrigado, boa tarde. Legal, então vamos começar explicando em que pé que está essa implantação do sistema, né? Já começou, estava em fase de testes, né? Como é que foi essa fase de testes? Em que pé que estamos? Bom, vamos lá, João. É importante, antes de nós entrarmos nas questões técnicas do projeto, que é um projeto de segurança viária, é um projeto de mobilidade urbana, ele interfere no dia a dia das pessoas, mas é organizado por diversos entes, diversas secretarias do governo. Então, é mais uma ação que nós estamos trazendo novamente para a cidade. Não é uma novidade, digamos, porque a cidade já teve controle eletrônico de velocidade no passado, ficou um período sem, nós tivemos aí aumento de acidentes e aumento da insegurança no dia a dia das pessoas, principalmente quando a gente pensa no pedestre, no ciclista, nas partes mais frágeis do trânsito. Então é mais uma ferramenta que está retornando para a cidade, para que se some a tantas faixas elevadas que nós implantamos, a tanto investimento em sinalização viária, na estrutura semafórica, na própria CCO que o Andreasa coordena, nas campanhas de educação para o trânsito que nós temos através da nossa Escola Pública de Trânsito, nas escolas, nas empresas, porque somando tudo isso, a gente consegue ter um dia a dia melhor para todos. Então esses equipamentos estão retornando por um pedido da cidade, das pessoas, da imprensa, de diversas comunidades, porque de fato nós precisamos ter cada vez mais segurança, mais organização, e todo mundo fazendo a sua parte, andando da mesma forma, a gente melhora a vida para todos, né? Então com isso, esses equipamentos estão retornando, faz parte de todo esse planejamento viário e urbano que nós temos na cidade de Blumenau, e agora estão em fase de testes e em fase de instalação. Né? Nós fizemos todas as análises que o processo licitatório determinava, assinamos contrato e estamos trazendo os equipamentos agora para essa fase de instalação. Serão aproximadamente 50 locais, aproximadamente 150 faixas monitoradas e fiscalizadas, que posteriormente nós vamos conversar um pouquinho mais, né? E o Andreasa vai dar os detalhes mais técnicos de todo esse investimento e desse projeto. Mas então agora estamos em fase de instalação e esperamos aí ao longo do segundo semestre, quem sabe ali em setembro, outubro, estar com todos eles já funcionando. Naturalmente que conforme nós formos instalando esses equipamentos, nós faremos o início da operação deles, então não será tudo ao mesmo tempo, será conforme gradualmente for feita essa instalação. E também junto com isso vem toda a parte de sinalização, instrução, comunicação, porque a intenção é fazer com que a gente ande de forma mais organizada, mais devagar, com nossos veículos nas vias urbanas, principalmente nas áreas de maior movimento, e que dessa forma a gente tenha uma maior segurança para todos e a gente consiga minimizar, né, o número de acidentes, muitas vezes os números de óbitos que acontecem no trânsito. Foi um trabalho muito intenso, foi um trabalho de pesquisa e identificação desses pontos muito intenso, muito cauteloso, analisando a gravidade, os padrões de cada local para que a gente pudesse então dar continuidade e chegar-se no momento que nós estamos. Não serão equipamentos instalados aleatoriamente, né, com decisão da cabeça do prefeito ou do secretário, enfim. Foram muitos estudos técnicos feitos para que a gente pudesse chegar nesse momento e ter mais essa ferramenta, que é uma de tantas outras que nós temos para deixar o trânsito cada vez mais seguro. Então, nesse momento, a fase de instalação dos equipamentos, nós vamos, tanto aqui nesse momento, como em outras oportunidades, apresentar todos esses locais, enfim, sinalizá-los para que as pessoas, de fato, não sejam pegas de surpresa. A intenção é monitorar a velocidade, controlar a velocidade, deixar as pessoas informadas para que ninguém seja notificado ou multado, enfim, de forma desavisada. A intenção não é
produzir notificação e sim fazer com que todos respeitem a vida, respeitem ao próximo e dessa forma a gente tem um dia a dia melhor. Então, nesse momento, instalação de equipamentos. A partir dos próximos meses, eles entrarão em operação e começará esse monitoramento eletrônico de velocidade. Então, conforme eles forem sendo, né, claro, é o que a gente está fazendo aqui de esclarecimento, né, então conforme eles vão sendo instalados, as pessoas vão sendo avisadas, a partir do momento... Todos os equipamentos precisam estar com a sinalização horizontal, vertical, né, ou seja, as informações nas faixas, as informações por placas bem claras, dentro de toda a legislação de trânsito, existe toda uma resolução nacional de trânsito que determina as obrigações do município quanto a isso. Então, a situação é deixar tudo muito claro e muito seguro para todos. Essa é a principal função dessas ferramentas que virão. Nós temos aí controladores de velocidade, redutores de velocidade, sensores de avanço de sinal, que servirão apenas para fazer com que todos cumpram as suas obrigações. Sim. E uma outra coisa também que você falou é sobre o que as pessoas pediram, né? A sociedade solicitou a volta desses equipamentos justamente porque, infelizmente, tem gente que abusa, né, das regras, abusa da velocidade, então infelizmente é necessário. Basta nós estarmos em qualquer cruzamento no centro da cidade, nas áreas de maior fluxo de veículos, ficarmos parados 5 minutos, que a gente vai ver a qualquer momento do dia ou da noite o abuso com relação à velocidade. Isso gera acidentes, isso gera mortes, né? Famílias perdem pessoas queridas. E é dessa forma que a gente precisa, enquanto poder público, interferir, que é uma interferência no dia a dia das pessoas, mas para que a gente minimize isso e faça com que todos tenham mais responsabilidade e pensem. Não é só uma ação de punição, é uma ação de reflexão também. Fazer com que todos conversem. Naturalmente, uns acham positivo, outros acham negativo, uns criticam, outros... Opinião, cada um tem a sua. Só que a função do poder público é fazer com que as pessoas circulem na questão do trânsito de uma forma organizada, com um padrão. É isso que a gente está fazendo. Legal. E, então, Andreasa, como é que o secretário comentou, né? Vamos ter controladores de velocidade, vamos ter as famosas lombadas eletrônicas, né? Que equipamentos efetivamente vão ser esses que vão ser instalados na cidade? Então, na verdade, eles passaram por um tempo de teste exaustivo, né? Foram 217 itens avaliados, e não só uma prova de conceito, mas também de capacidade técnica, né? Esses equipamentos alcançaram 100% da nossa expectativa, que é uma expectativa que tem uma normatização nacional, então estão aptos tanto é que são equipamentos que a gente vê no Brasil inteiro, uma tecnologia já amplamente produzida e aplicada no mundo inteiro, né? E que vem aqui, na verdade, essa ânsia da sociedade, né? Ela foi refletida também nos números, né? Que credenciaram esses pontos de fiscalização, tanto de velocidade como de avanço de sinal. Parece que nós nos desacostumamos com aquele sistema, a gente está na terceira geração de equipamentos, né? Teve uma fase lá da década de 90, início 2000, depois veio 2010 e agora essa fase. Então, a questão toda é justamente essa. Me parece que as pessoas esqueceram um pouco das normas, começaram a abusar, os números cresceram e aí vem, digamos assim, o Estado, através do município, tendo que implantar esse tipo de fiscalização, que ela é muito benéfica porque ela tranquiliza, mas ela gera algum tipo de discussão com relação a isso, né? Então, a parte de equipamento, hoje nós estamos no topo da tecnologia, com relação à câmera, a método de fiscalização, de medição, mas nos últimos, esses testes, né, que nós fizemos, muita reflexão teve interna. Porque se todo mundo tivesse cumprido o seu papel, eu não posso generalizar agora, né? Mas tem uma parte dos condutores que, de fato, passaram a linha da tolerância. E para isso que tem um sistema de fiscalização, tanto presencial, posso dar um exemplo aqui de Blitz, como eletrônico, né? Esse eletrônico, por quê? Porque ele precisa ter uma aferição, né? Uma homologação. Os equipamentos são homologados pelo CONTRAN, pelo Inmetro e depois aferidos por ele. Então, quer dizer, o presencial você precisa estar ali o tempo todo fazendo abordagem, parando e vendo se é embriaguez ou documentação. Então,
nós separamos essas linhas de atuação, que são para... não é para multar, mas é para desencorajar um comportamento perigoso ou desencorajar o cometimento da infração. É por isso que ele está ali. Eu ouvi alguns comentários, mas eu vou parar só naquele ponto e depois eu vou acelerar. Mas o sistema é para o contrário. É para você refletir por que ele existe, né? Se eu tenho que forçosamente fazer você diminuir a velocidade é porque algo está fora do padrão. Porque o normal é você respeitar ali se é 50, 50, se é 60, 60 e assim por diante. Então, eu acho que nesse momento, além de comprovar a capacidade técnica e a necessidade, né? Porque gera um custo e ela também precisa ser justificada, mas trazer principalmente esse ponto de reflexão. O que eu estou usando, como estou usando essa estrutura que a segurança viária é feita por vários e vários elementos, né? Mas o ator principal ainda é quem segura o volante ou quem acelera a motocicleta. Então, veja, é nisso que a gente precisa evoluir. É trazer o condutor para essa realidade. Ele é o executor final da segurança viária. Lógico que o público tem que dar toda a condição para. Só que nós estivemos participando de eventos importantes de mobilidade urbana e conhecendo estruturas de referência no país com relação a isso, e eu posso garantir para o blumenauense, ou para aquele que vai visitar Blumenau, que nós não perdemos nada para ninguém. Nada para ninguém. Então, o motivo é esse. O município teve que reagir porque a coisa não estava andando muito bem. Mas, então vamos falar sobre questão prática, né? Como é que vai ser no dia a dia mesmo, né? Que tipo de infrações esses equipamentos vão captar? João, em princípio, né, essa é uma grande dúvida que todos têm, como vai funcionar daqui para frente, como vai ser, e o que a gente precisa ter muito claro é o seguinte: é um complemento da fiscalização que é feita hoje, e a nossa obrigação é andar dentro da velocidade, abaixo da velocidade máxima permitida em determinado local, né? Essa é a nossa obrigação diária, com equipamento eletrônico, sem equipamento eletrônico, né? Todas as nossas vias são muito bem sinalizadas, então todos os locais a gente vê determinada via 40 por hora, 50, 60, 80, enfim. A nossa obrigação é respeitar. Esses equipamentos vêm para que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham mais vontade de respeitar, né? E às vezes, quando tem uma penalidade, se tem mais vontade de respeitar. Infelizmente é assim, né? Às vezes não se respeita por entendimento, se respeita por obrigação. Então vamos trabalhar dessa forma para que haja maior segurança. São 3 tipos básicos de equipamentos. Um equipamento que ele controla a velocidade máxima da via. A questão tecnológica é a mesma em todos eles, mas um serve para controlar a velocidade máxima da via. O que é controlar a velocidade máxima da via? Por exemplo, vamos dar um exemplo que todo mundo conhece: Rua 7 de Setembro, está cheia de plaquinha informando velocidade máxima de 50 km por hora. O equipamento vai fazer com que a pessoa ande nessa velocidade máxima. Então, em determinados pontos da via, os equipamentos estarão instalados e a pessoa será monitorada. Andou abaixo de 50 km por hora, está tudo certo, nada acontece. Está dentro da regra. Está dentro também, né? Nada vai acontecer. Outro tipo de equipamento é o redutor de velocidade. Uma determinada via tem uma velocidade X, mas em determinado ponto o estudo técnico identificou que, por N motivos, fluxo de pessoas, enfim, às vezes um hospital, isso, aquilo, precisa se baixar aquela velocidade. Então é a famosa lombada eletrônica, é o redutor de velocidade, que ela faz com que baixe a velocidade naquele ponto. Então naquele ponto, diminuiu, é um local que circula um grande número de pessoas, diminuiu, está tudo certo, passou, tranquilo. E um outro equipamento muito simples também, porém que as pessoas às vezes não se preocupam tanto, e talvez seja um dos pontos mais arriscados, que é a questão do avanço de sinal vermelho. Então é um equipamento que ele auxilia na questão do daltonismo de algumas pessoas, né? Porque, poxa, a gente não precisa falar que ultrapassar sinal vermelho é um absurdo, e a gente já viu situações acontecendo na cidade de situações gravíssimas. Então é um equipamento de sensor de avanço de sinal, né? E parada sobre faixa de pedestres, né? O local do pedestre atravessar na faixa tem que sempre deixar a faixa livre, e o avanço de sinal é
é um absurdo. Então nós teremos esses sensores em diversos pontos da cidade também. Ultrapassou o sinal vermelho, é uma infração de trânsito gravíssima, né? Então esse equipamento fará com que essa situação seja monitorada e fiscalizada de forma eletrônica também. Então, 3 situações muito simples. Velocidade máxima da via será fiscalizada. Em determinado momento, haverá obrigatoriedade de redução de velocidade máxima, de velocidade da via, que é um outro equipamento. E o terceiro é avanço de sinal. 3 equipamentos para que a gente tenha, de fato, uma redução da velocidade na cidade. Hoje nós percebemos, rua 7 de setembro, pessoas andando a 70, 80, 90 por hora, 100 por hora em alguns momentos. Então não dá para a gente ter uma via urbana onde tem escolas, onde tem hospitais, onde tem comércio, pessoas andando com suas motocicletas ou seus carros nessa velocidade. Então servirá para isso, somando-se com as outras tantas ações que nós já desenvolvemos, de faixas elevadas, enfim, para que a gente tenha de fato uma maior segurança. São 3 equipamentos básicos: controlador de velocidade, redutor de velocidade e sensor de avanço de sinal. Então, a partir de agora, esses equipamentos começam a ser instalados. Como eu falei, Blumenau já teve, Blumenau ficou um tempo sem, nós todos percebemos a necessidade do retorno e agora está voltando. Lembrando, acrescentando, né, secretário, que aí nós temos a fiscalização, ela está muito calcada no veículo, né? Mas se analisarmos que 40% de toda a mobilidade urbana é feita pelo pedestre, aqui tem um ponto também importante que a gente pode agregar na qualificação de todo esse sistema para ele sair certinho, né? O pedestre também tem que se comportar, como o ciclista, né? Por exemplo, a rua 7 com ciclofaixa e tantas transversais, né? Então, esse conjunto, né, de boa sinalização, de novas tecnologias também na sinalização, na qualificação e reestruturação de vias que vão receber esses equipamentos, tudo isso compõe então um conjunto, né, para produzir mais segurança viária, sempre no mesmo ponto, que a pessoa ela precisa utilizar aquela via de forma adequada. O condutor, a maioria que se vê, que obedece à lei, não precisa se incomodar com absolutamente nada, não precisa saber onde está o equipamento ou que tipo de tecnologia, ele só anda e nunca vai receber essa autuação, né? Mas, de fato, são equipamentos, assim, de muito bons, de qualidade ótima, né? E que hoje a lei, ela consegue flexibilizar um pouco esse uso, né? Por exemplo, nós vamos ter pontos onde só se fiscaliza a velocidade, pontos onde só se fiscaliza o avanço de sinal e pontos onde se fiscaliza a velocidade e o avanço de sinal. Principalmente na área central, que tem um fluxo de pedestres muito grandes, onde tem muito estudante, onde o comércio tem muitas transversais, quer dizer, então você passa de um lado para o outro e nós percebemos ao longo do tempo, e os estudos só chancelaram essa percepção empírica, que então ali precisa desse equipamento e de fato, né, assim nós vamos executar. Certo. E eles vão estar ali, vão estar integrados com a CCO, esses equipamentos, e como é que funciona essa relação deles com as câmeras que a cidade já tem, que são operadas lá pela CCO? Sim, então, isso foi um trabalho muito interessante de integração desse sistema, né? É importante a gente usar essa estrutura excepcional da CCO junto com essa tecnologia, porque nós saímos na frente com relação a esse tipo de fiscalização. A gente vai utilizar não só uma câmera que ela vai ler automaticamente a placa dos veículos no momento da infração, e não só, mas também uma câmera panorâmica para utilizar, para ter a percepção do fluxo de veículos. Então, esses pontos são 50 pontos, espalhados no município, a gente vai conseguir ter uma melhor percepção, ainda mais do fluxo de veículos, né? Então, por isso que ela foi integrada também na CCO. E, João, até fazendo um link com esse teu questionamento e com o que o Andreasa colocou, então existirão as câmeras de fiscalização e existe toda a central de controle operacional funcionando no monitoramento da cidade, que não é basicamente, e não é só a fiscalização de trânsito, é para outras ações de planejamento, tomadas de decisões e tudo mais. Mas fazendo um link com esse teu questionamento, agora que quando nós estávamos em período de testes dos equipamentos, aconteceram diversos casos de motociclistas, por exemplo, ultrapassando o sinal vermelho ou ultrapassando o limite de velocidade no ponto que nós estávamos testando e colocando a mão para esconder a placa.
situações absurdas, mas que aconteceram, diversas. E até é bom informar, para as pessoas estarem cientes, não adianta fazer isso. Não vai adiantar. Porque a nossa intenção é fazer com que se respeite, e não se respeite a prefeitura, ou se respeite aquela situação, se respeite as outras pessoas. Sim. Né? Então não adianta esconder placa, não adianta colocar a mão na frente, porque uma das câmeras que nós temos é panorâmica, elas pegam outros pontos, e a identificação vai ser feita, e a pessoa vai ser notificada. E dependendo da infração, nós temos multas e notificações que são determinadas pelo Código de Trânsito, que são pesadas, são valores altos, né? Além do desrespeito à vida, são valores altos que a gente tem que assumir e pagar. Então é desnecessário esse tipo de atitude, porque a punição vai chegar, a penalidade vai chegar. Nós temos que favorecer e dar a garantia para as pessoas que cumprem as regras de que a sua vida no dia a dia será mais segura, com a redução da velocidade máxima nas regiões de maior movimento. Então, colocar a mão na frente de placa, tentar esconder as informações ou tentar passar por um determinado ponto onde o sensor não vai identificar, não vai funcionar. O que vai funcionar é o respeito à lei e o respeito ao cidadão. Esse sim vai funcionar. Então já é bom avisar também, porque a surpresa ruim vai chegar. Né? Sim, eu queria tentar driblar. Essa, entre aspas, fugir do laço, que é um jargão que muito se usa, principalmente os usuários de motocicleta e tal, com esse tipo de tecnologia não tem mais, porque você nem vê o laço. A tecnologia laser que você não enxerga, e o limite dela não tem limite, você define onde for necessário. Se a pista tem 3,5 metros de largura ou 4, ela tem essa amplitude, né, tecnológica. Então, se tem a informação, porque terá a informação da fiscalização eletrônica, acredite que tem fiscalização eletrônica e é passível de notificação. Né? Então, foco no respeito, foco nas pessoas, foco no convívio entre todos. Sim. Ela é tão séria que a própria resolução, ela prevê uma sinalização toda especial. Então, por isso que quando começa a fiscalização, você tem um aparato fora o que já tem, um outro auxiliar para identificando, né, o ponto, com uma sinalização muito específica para esse tipo de fiscalização. Certo. E com relação ainda às câmeras, né, para a gente não fugir muito desse assunto, vieram questionamentos, a gente daqui a pouco vai chegar nas perguntas das redes sociais, mas teve pergunta lá também sobre a questão do celular, né? Que a gente já falou aqui em outros episódios, que é infração, não pode, né? Sim. Não é seguro usar o celular, por isso que não é permitido, né? E aí se perguntou, mas as câmeras vão multar quem usar o celular? Primeiro que, né? De novo, não pode, né? De forma alguma, né? Mas é uma dúvida que surgiu bastante. Não, a questão esse sistema aqui de avanço de sinal, parada sobre faixa e velocidade, ele não apura esse tipo de infração. Eu já adianto que aquela questão do cruzamento também não. Mas a formatação de trabalho, ela já coíbe você interromper ou trancar o cruzamento. Porque você não tem mais aquela passada, vou mais um pouquinho, vou dar aquela aceleradinha. Tudo isso é justamente também para produzir aquele ganho semafórico, porque se você quiser atrapalhar as pessoas, tranque um cruzamento. Sim. Né? Você atrapalha quem está passando no seu sentido e quem vai cruzar com você. Então, quer dizer, o sistema semafórico pode ser maravilhoso, mas se o fluxo não andar, por uma interrupção dessa, você acaba trazendo problema, né? Enquanto a gente não perder essa mania, enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto brasileiro, enquanto a gente não perder essa mania de só respeitar se eu tiver uma penalidade, a gente nunca vai evoluir, né? A gente vai perceber os locais, os países desenvolvidos, a gente quer chegar lá, mas a gente tem que se comportar adequadamente para chegar lá, né? Então, a resposta precisa ser dada, a pergunta tem, a resposta precisa ser dada. Esse tipo de equipamento, ele não interfere, não notifica quem está usando o celular, ele é para outra finalidade. Primeiro que ele não é para notificar, ele é para se fazer respeitar, mas é para outra finalidade. Mas nós temos monitoramento presencial e eletrônico, sim, câmeras de monitoramento, que identificam se a pessoa está utilizando o celular ou não.
E é uma infração grave. A gente perde a percepção do nosso redor quando está com o celular na mão, mandando uma mensagem, escrevendo, enfim. A gente perde a noção do trânsito. Muitas vezes pode atravessar alguém na frente, uma criança, enfim. E a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Eu vou pensar no que vai acontecer com o outro, mas poderia estar sendo na minha família, né? Então a gente tem que perder a mania de entender que só respeita se tiver punição. O respeito precisa ser feito. Isso acontecer, as leis estão aí. Eu posso concordar ou discordar. Eu tenho essa opção. Eu não concordo com aquilo ali. Mas se é lei. Eu preciso obedecer. Exato. Né? Então vamos perder essa mania de esperar a punição. Vamos trabalhar no respeito, vamos reduzir velocidade, vamos prestar atenção, vamos tirar o celular da mão enquanto a gente dirige, e aí tudo funciona melhor. São menos transtornos que vão acontecer na nossa vida para o futuro. Né? Mas sim, a fiscalização com relação à utilização do celular, ela acontece não com esses equipamentos, mas de outra forma. E o celular hoje é o mal do mundo moderno. No trânsito, pior ainda. Pior ainda, né? Em outros aspectos, mas também no trânsito, a gente pode refletir um pouco isso em números também. Você usar o celular enquanto dirige aumenta 400% a chance de um acidente. O que é um acidente aqui nos últimos anos em Blumenau? São 20 mortos por ano, mais ou menos, e 1.800 feridos. Nós não temos conta de sequelados, mas haverão? Eles existirão? Então, quer dizer, é para isso que o sistema funciona, é para coibir. Quando isso aqui, num ano, você não tem mais infração, você não tem mais ferido, não tem mais morto, pronto, aí a gente pode sacar isso aqui porque o pessoal entendeu, os condutores entenderam o recado. É simples assim, no final das contas, é assim. Quer dizer, no fim, a intenção, né, não é que foram geradas tantas multas, não, a intenção é que não foram geradas, né? E é o contrário, né? A redução porque todo esse estudo aqui é baseado em acidentes sem vítima, com vítima, atropelados e mortos. Então, a intenção, esse sistema é para reduzir esses números. A infração é um subproduto, vamos dizer assim. É uma consequência. É uma consequência. O produto principal é suprimir esses dados negativos de mortos e feridos e, consequentemente, aqueles com sequela permanente, né? Sim. Beleza. Uma outra pergunta aqui que também surge muito aí com relação aos equipamentos, né, a funcionamento deles, é a questão da tolerância da lombada eletrônica, por exemplo. Sim. O carro está marcando ali 50, mas aí quando passou pelo equipamento marcou 53, né? Tem essa tolerância, como é que funciona? Bacana essa pergunta, porque de fato ela não está bem esclarecida. No Brasil... Até botei tolerância entre aspas no nosso roteirinho aqui, porque não é... É erro admissível, mas podemos ir nessa linha. É legal, é lei, o Inmetro é que determina, não foi nem o CTB, é mais ou menos 7 km por hora. Mais ou menos 7. Então, se a via é 50, a pessoa pode andar até 57 no equipamento. Nós precisamos, quando você tem um sistema desse instalado, tem que perder um pouco essa percepção do meu velocímetro, né? Porque esse equipamento é muito mais preciso do que qualquer velocímetro que se tenha, mesmo de carros importados. Então, essa é uma referência de mais ou menos 7. Dentro do município, qualquer velocidade, ok? Porque acima de 100 é uma porcentagem, mas como o Blumenau não tem, vamos na prática, né? Vamos ter vias de 50, 60 e 80 km por hora fiscalizadas e todas elas se respeita o mais 7, então, porque o menos 7 nós não vamos fiscalizar a velocidade mínima, só a velocidade máxima. Então é 57, 67 e 87. Bom, tá? O 58, 68 e 88 já começa a gerar infração. A questão do avanço de sinal, é muito interessante essa percepção, porque as pessoas não têm essa noção. O que vale para a multa de avanço de sinal? A faixa de retenção, aquela transversal, aquela faixa que vem antes da faixa de travessia de pedestres, é uma faixa transversal ao condutor, é dali em diante. Certo. Se ele estiver na faixa de retenção e ficou vermelho, ele continua, ele avançou o sinal. Se ele passou da faixa de retenção e ficou vermelho, é a trajetória normal. Não tem que parar de imediato, não existe. Ele precisa ter um tempo de percepção e reação. O sinal mudou na hora que já estava passando. Vai embora. Né? Isso não é avanço de sinal. É avanço de sinal quando o sinal fica vermelho e ele passa pela faixa de retenção. Então isso precisa ficar importante, porque é um comportamento a ser utilizado daqui para frente, né? Sim. Na prática, né, João, essa questão do avanço de sinal,
é basicamente o seguinte: mudar o comportamento que existe hoje. Hoje, o semáforo está no amarelo, indo para o vermelho, o que todo mundo faz? Acelera. Né? A gente precisa mudar esse comportamento. Amarelo para vermelho, até pela legislação, não é um momento de aceleração. É um momento de parada. É um momento de diminuição. É um momento de aguardar os demais pessoas, os demais atores, pedestres, enfim, bicicletas nos cruzamentos, fazerem o seu papel de ir. Todo mundo tem o seu direito de ir quando está verde e a obrigação de aguardar quando está vermelho. Então, todos os semáforos eles são inteligentes. Aqui em Blumenau eles têm auxiliar regressivo que mostra quando está fechando, sim, quando está indo. Sim. Então é muito simples. Amarelou, o sinal vai fechar, reduz, espera, serão 30 segundos, ou 45, ou 50 segundos, dependendo do cruzamento. A hora que abrir, continua, e é assim que a vida segue, né? Então isso vai diminuir na prática essa questão de quando o sinal está no amarelo, a pessoa acelerar e querer passar. Porque vai correr o risco de passar no vermelho e ainda de superar aquela velocidade máxima que estava determinada para aquele ponto. Então, poxa, pensa, duas infrações no mesmo ponto. Não é mais fácil esperar 40 segundos e depois seguir tranquilo? 40 segundos é muito tempo. Isso, aí tem... É legal essa informação, não sabia do tempo. A situação que houve por uma parte dos condutores uma inversão de valores nesse sentido. O Blumenau já fez um investimento estrondoso com relação a esse movimento auxiliar daquelas bolachinhas diminuindo. É justamente para dar essa percepção de parar com mais tranquilidade, não de acelerar. E tem outra situação, nós usamos um sistema de sincronização semafórica. Se ele avançar o sinal vermelho aqui, o da frente vai estar vermelho. Então não faz sentido esse dar aquela aceleradinha para passar, não faz mais sentido. Talvez há 20 anos atrás, mas hoje não mais. Principalmente nos principais eixos que eu falo, 7, Beira Rio, Avenida Martin Luther, São Paulo, Antônio da Veiga, toda essa região que circula o centro, né? Então é improdutivo, até para quem quer ganhar tempo, apressadinho fazer esse tipo de situação. Sem contar da infração, que é gravíssima, né? E expõe a pessoa mais vulnerável, que é o pedestre, no caso do avanço desse sinal. Sim, com certeza. Muito bem. Aí, com relação às questões das multas, né? Quem quiser receber uma multa, uma notificação primeiro, a primeira pessoa notificada, né? E aí, como é que ela faz se ela quiser recorrer? Como é que funciona? Isso, o primeiro passo, se ela não é se é um condutor que não é o proprietário do veículo, ele indica o condutor, né? E depois o procedimento normal de... Se ele quiser contestar aquela infração, então tem que apresentar uns documentos e alegar, né? Fazer as suas alegações e apresentar recurso à SMTT. Certo. Bom, a gente pegou aqui alguns comentários que vieram das redes sociais, um pouco desses assuntos que estão abordados aqui a gente já falou um pouco, mas é legal reforçar, né, e reiterar essas informações. Um deles que eu peguei aqui, ele está dizendo o seguinte, tá lá no Instagram da SMTT de um corte já antigo, né, então a gente foi lá e pegou alguns e também algumas perguntas que vieram pelo Instagram que a gente solicitou lá, né. Ele está dizendo o seguinte: redutor de velocidade nunca foi para reeducar no trânsito ou proteger as pessoas, mas sim uma forma de captar recursos com multas e nunca repassar estas para obras públicas. Lombada eletrônica, a pessoa corre, chega na lombada, freia e acabou. Essa é a educação de trânsito brasileira. O desavisado paga. Então, meio que a gente já falou um pouco disso, né? Mas seria o inverso, né? Não, tá um pouco... A ideia não, assim, né? Eu vou bem na linha do conceito de fiscalização mesmo, né? Então tem uma primeira parte que é equivocada, porque quando você chega num sistema de fiscalização eletrônica, a parte da educação ela já devia ter sido executada. Então a gente precisa fazer uma situação preventiva, que é justamente coibir, desencorajar através de um valor financeiro, de um valor de pontuação ilegal, que ele não faça mais aquilo. Então, reeducar não é a palavra mais adequada. Agora, quando ele fala que isso não preserva as vidas, aí é um
digamos assim, um uso inadequado do termo, porque preserva sim, porque eu estou forçando que aquela regra seja executada. Sim. Se eu desobedecer, eu vou pagar? Vai, mas a regra é clara, tem uma sinalização, tem uma normatização, aquilo é legal, eu posso fazer porque alguma coisa não está andando dentro da normalidade. Depois, sobre a arrecadação, digamos disso. Olha, manter um sistema de fiscalização eletrônica é obra pública. Investir em sinalização horizontal, pintar o que vai pintado na pista é obra pública. Sinalização, as placas, tudo é obra pública. Utilizar para digamos assim, fazer comprar computadores para a secretaria não é uma obra pública, mas ela está vinculada a todo esse sistema que precisa ser mantido, né? Fazer um parque semafórico como foi feito, o dinheiro é usado para isso, é obra pública. Então também não é um termo muito bem utilizado, depois ele termina... a gente tinha comentado, né, que chega na lombada, freia e acabou. Não, mas esse é o ponto de grande reflexão. Por que aquele equipamento está ali? Qual é a necessidade de eu correr o risco de dizer, mas eu bobeei, mas você não tem que bobear. O CTB, ele é muito claro que a todo momento o condutor deverá ter domínio do veículo e respeitar as normas, né? Então não é uma opção, ela precisa ser assim. Você é habilitado, o Estado te dá habilitação, porque não é sua, ele te concede, né? Justamente porque você passou por testes, você se diz apto a cumprir aquelas regras, e quando você não cumpre, você é penalizado. Ora, vou fazer um pequeno exemplo. Você tem um cartão de crédito, você faz uso dele, mas se você não pagar o que você usou, você paga uma multa. E não é uma indústria bancária, é a regra. Então, quando você sai habilitado, você tem ciência disso aqui tudo, né? Então, é interessante trabalhar com com esses comentários, né? Porque eles acabam esclarecendo bastante, né? Sim. É difícil, né, do público chegar e dizer que não, de fato não é para reeducar. Mas, veja, o sistema é muito claro, repito, né? E quem está no poder disso tudo é o condutor. A decisão é dele. Ninguém faz ele passar de forma obrigatória, cometer uma infração. Ao contrário, né? Ele tem que obedecer a todo momento. Exato. À noite, de dia, se chove, se não chove. Quer dizer, esse é o ponto. O controle da velocidade, a obrigação de respeitar a velocidade, ela se dá não somente nos pontos onde haverá ou há fiscalização eletrônica. Ali são pontos que são prioritários em função de estudos técnicos que apontaram que naquele ponto a gente precisa efetivamente ter esse equipamento. Mas a fiscalização, ela precisa acontecer e o respeito precisa acontecer em toda a via. Né, naquele ponto pela fiscalização eletrônica, mas a velocidade máxima da via ela continua sinalizada por toda a via. Então o respeito precisa acontecer em todo o momento, né? Esse entendimento que eu vou reduzir somente naquele ponto e depois vou desrespeitar já mostra a irresponsabilidade e a falta de educação existente. Lembrando que em qualquer ponto nós temos outras ferramentas de fiscalização, inclusive a fiscalização presencial, né? Então, é basicamente pro respeito. Respeitou, tá tudo certo, todo mundo fica feliz, vive bem, ninguém é notificado, as pessoas não sofrem acidentes mais graves, porque nós temos inclusive dados, Andreasa, com relação à velocidade empregada pelos veículos e o impacto que isso gera nas pessoas. Tu tens esses dados? Sim, tenho. A 46 km por hora, a probabilidade um atropelamento, né? Um carro e um pedestre frontal, ela tem a probabilidade de morte de 45%. Estou falando a menos de 50 por hora, que, por exemplo, uma via 7 de setembro, que é 50. É quase a metade. Se eu atropelar, a probabilidade dela morrer é de 45%. A 62 km por hora, que qualquer via normal, 2 de setembro, Rua das Missões, a probabilidade dela morrer de 85%. Então, aí vem a grande... Aqui nós começamos a destruir o castelinho da indústria da multa. É com esses dados, é com essa severidade que a gente consegue
desmistificar esse conceito da indústria da multa. Primeiro que o sistema é muito bem claro, com tecnologia aprovada pelos entes governamentais, a gente usa uma técnica para colocar o equipamento lá, baseado justamente em acidentes, mortes, feridos e atropelados, que estão ali nos feridos, né? Então, veja que todo esse campo da indústria da multa, ele vai esmorecendo, porque tem um uso legal e científico de todas essas técnicas. Sim. Eu gostei dessa expressão de desmontar o castelinho, jogar água quando vem a onda, né? Bate no castelinho de areia. Sim. Gostei dessa expressão. E tem aqui também um outro comentário que a gente recebeu. Esse aqui é um pouco grande, então acho que a gente pode desmembrar ele em alguns trechos, que a primeira parte ele diz o seguinte: o que talvez ajudaria a resolver o problema do excesso de velocidade seriam redutores físicos de velocidade. Ele bota faixas elevadas, lombadas e taxões, porque radar só ajuda a indústria da multa. Com relação à questão de faixas elevadas, a gente tem faixas que foram implantadas, que estão sendo implantadas na cidade, né, que também tem essa função de ajudar. Lembrando que a faixa elevada, ela é uso para garantir a segurança e a qualidade de travessia do pedestre. De forma secundária, ela acaba auxiliando na redução, mas ela não é um redutor de velocidade. Ela é um dispositivo para a travessia de pedestres, né? Lombada física, como antigamente, né? Não pode mais. A lei, ela veda, né, esse tipo de utilização. Veio, então, as faixas elevadas tipo A e B, não vou entrar aqui na questão técnica, mas justamente, repito, elas são para dar segurança e conforto ao pedestre. Claro que como tem uma diferença de altura, naturalmente você vai reduzir a velocidade. É um efeito colateral bom, né? Perfeito. Sim. Na verdade, outro efeito colateral da fiscalização eletrônica de velocidade é um ordenamento do fluxo de veículos. Você encaixa mais veículos no mesmo espaço, que é a tal da taxa de ocupação. Ora, se eu faço passar mais carros ao mesmo tempo, eu tenho a menor fila. Então isso não é ruim. Digamos assim, o sobreproduto da fiscalização é excepcional. E ninguém está falando aqui em multa. Sim. Eu estou falando, né? Tem o outro equipamento ali, eu vou reduzir. Então, quer dizer, a gente espera que ele continue reduzindo a velocidade até o seu destino. Ótimo. E, na verdade, vai conseguir produzir, vai dar até mais eficiência para o sistema semafórico que nós temos. E até ajuda nessa questão, quando a gente estava falando aqui, sobre a atenção também do motorista, né? Porque isso também ajuda, de certa forma, mesmo um motorista que cumpre a regra, mas sei lá, por algum motivo ficou desatento em algum momento, não. Se a gente já sabe que tem uma fiscalização, eu vou ficar mais atento justamente para, né, para evitar qualquer tipo de... Não, então, reduzir a velocidade é bom para tudo. Todo mundo vai para a praia e pega ali trechos de 80, 100 km por hora, né? É só a gente fazer o clique e começar a perceber o que faz. Quando você vai para a praia, tente perceber o que você enxerga a 100 km por hora. E depois na cidade, tente ver o que você enxerga a 50 km por hora. O mundo é completamente diferente. Se você enxerga mais, você reage mais rápido, você evita mais rápido os problemas, freia mais rápido. Essa reação é que vai salvar vidas e vai reduzir. A gente não está pretendendo acabar com os acidentes, e sim diminuir a gravidade deles. Sim. Essa é a questão, né? Os números estão ali e são números de países que têm grande tradição em fiscalização. Eu estou falando aqui de Suécia, dos 40%, dos 400% do uso do celular veio de lá. A ONU é que fala desses índices de taxa de probabilidade de sobrevivência, mas a gente só inverte para a morte porque ele fica um pouco mais visível para nós, né? Então são estudos muito sérios que só credenciam, então, esse tipo de uso, né, para o bem-estar de todos nós, né? Com certeza. Continuando esse comentário, né, que ele é grande, ele fala: essas multas nem faz cócegas no bolso dos ricos, que o motoqueiro cobrindo a placa com a mão, o indivíduo com o veículo irregular cheio de multas acumuladas que não está nem aí, o radar vai contribuir para reduzir a velocidade dessas pessoas. A gente já falou um pouco que sim, né, que tem o equipamento já também que evita esse tipo de situação. Falamos, João, repetindo, não adianta cobrir a placa achando que vai se livrar da situação. O foco aqui é respeitar, ninguém quer notificar, o foco é respeitar. Então, cobrindo placa, desrespeitando, a câmera lá na frente vai identificar e a penalidade vai acontecer. Vamos nos respeitar que tudo vai funcionar melhor.
outra colocação ali é que há diversas notificações, veículos irregulares. Nós temos hoje um sistema de 66 câmeras OCR na cidade. O que essas câmeras OCR fazem? É um sistema de leitor de placas e ali se identifica veículos com informação de furto, veículos com documentação irregular e dessa forma esses veículos, quando estão circulando, eles são abordados pela nossa equipe que trabalha ostensivamente. Esses veículos são recolhidos, ninguém vai ficar circulando com veículos com qualquer irregularidade, né? Então, dessa forma, a gente faz com que cumpra as regras, tenha as suas situações em dia, seja de fato beneficiado, né? Quem está em dia com as suas obrigações tem que ser beneficiado, e essa é a formatação. Então, isso também não procede. Uhum. Sim, a vida continua, né? A fiscalização, a fiscalização eletrônica, ela vem para agregar o que já existe e o que é muito bem executado, por sinal, né? Nós temos índices bons de fiscalização, tanto de celular, corredor de ônibus, questão de licenciamento, né? Que ter domínio do seu veículo a todo momento é também saber que você precisa estar habilitado, que você precisa pagar os impostos, enfim, essa também é uma regra clara, né? E essa questão do trabalhador é algo que, mas só pega trabalhador. Olha, como a justiça é cega, a gente precisa, o CTB também a regra é para todos. Porque quem pode quebrar essa cadeia de segurança é qualquer estado social, não existe diferenciação. A segurança ela é uma só, e esse é o objetivo. Não importa quem se tem ou não mais condições, entende? Então e o trabalhador, como qualquer outro, como o presidente da república, o governador, o prefeito, e todos nós, cada um de nós precisa respeitar as regras, ponto. Não importa se estudou mais, se estudou menos, se é alto ou baixo, né? Então isso não cabe mais. Essa discussão ela precisa evoluir para o cerne da questão, que é respeitar a lei. Se quem vai ou quem deve não é a questão, quem tem mais ou menos, né? A segurança é uma só. Você quer ter uma qualidade de vida, então precisa cumprir as regras. Exato. Uma outra dúvida que eu achei interessante é a prefeitura ou a SMTT pode publicar o relatório técnico feito. Assim podemos avaliar a metodologia aplicada e entender os parâmetros utilizados. Tem como ter acesso a isso? Pode, mas... Já explicou um pouco aqui como funciona, né? Mas sim. Não, claro que sim. São dados públicos, né? A questão dos estudos e levantamentos técnicos eu não posso mandar por e-mail. Antes precisa ter toda a instalação e aferição do Inmetro. Exato. Quando o equipamento está habilitado pelo Inmetro, daí eu faço o envio, inclusive, para as juntas de recurso, né? E toda a documentação vai ficar disponível lá na secretaria. Então, a pessoa, eu não posso enviar por e-mail, repito, mas ela fica, sim, disponível para análise a qualquer tempo. De toda a documentação. Aqui não se faz distinção de que é o estudo, levantamento, qual local, aqui pode, aqui não pode, não. 100% fica consultável, vamos dizer assim, para qualquer cidadão. Vocês não tem nada secreto, nada em absoluto. Certo. E aí o último que a gente tem aqui, uma das que a gente levantou lá, achei interessante essa. E o prolongamento da Humberto de Campos vai continuar com velocidade livre? Não existe, né, velocidade livre. É importante frisar que nenhuma via na cidade de Blumenau e nenhuma via no Brasil existe velocidade livre, né? Quem tem esse entendimento muitas vezes é o condutor que acaba não cumprindo o que determina... Não lendo a placa. Torcer um pouco, né? Não lendo a placa, né? O nosso CTB é tão bom que até onde não tem placa ele te dá limite de velocidade. Então, velocidade livre não existe, né? Todas as vias elas têm uma velocidade máxima permitida. A Humberto de Campos ela tem uma velocidade máxima permitida. E ali, de fato, existe sim muito desrespeito. Velocidade livre não existe, mas o desrespeito existe a todo momento. E ali nós teremos equipamentos eletrônicos em 2 pontos, né? Em 2 pontos. 2 pontos. Para que a gente mantenha a velocidade máxima da via controlada. Então, haverá sim equipamentos eletrônicos na Humberto de Campos para que a gente mantenha a velocidade máxima da via controlada e
minimize também a gravidade dos acidentes que já ocorreram ali, que foram diversos, né? As pessoas que residem na região, as pessoas que estão ali no comércio próximo reclamam muito dos abusos que acontecem ali. Ficou uma via muito, muito boa, né? Uma via de ligação centro-bairro muito boa, mas infelizmente nós precisamos controlar mais efetivamente porque o desrespeito está muito grande, mas não existe velocidade livre. Sim, exato. Eu faço só uma menção que Humberto de Campos talvez seja uma das nossas melhores vias com todo o conjunto, né? Porque ela tem calçada em toda a sua extensão, tem o ciclista também a possibilidade de estar separado do pedestre, todos com espaço. E a parte lá da Antônio Hafner até o Angeloni, ela não teve um score, assim, um ranking que credenciasse a ter fiscalização. Eu vejo isso com bons olhos, porque a gente tem o Ramiro ali, tem o Galegão, tem toda a Vila Germânica, né? Tem uma transversal, uma das mais complexas para se administrar, que é a Humberto de Campos com Alberto Stein. Então a fiscalização ficou mais para a parte superior dela ali no Antônio Hafner, não tem problema da gente falar isso. E o ponto que é bem conhecido do Blumenauense, que é aquela curva. Lá no final dela, sentido General Osório, né? Lá que de fato... ali o problema nunca foi o óleo, ali sempre o problema é de fato o excesso de velocidade, que faz com que as pessoas percam o controle do veículo. Eu já presenciei um capotamento ali por excesso de velocidade. Isso. Infelizmente ali é patente que existe essa... Lógico que, como é um ponto que tem muito trânsito de caminhões e ônibus numa curva, você pode ter uma incidência um pouquinho maior de um tipo de produto que gera um grip menor, né? Uma aderência menor. Mas, senhores, é fundamental que tenha velocidade para isso acontecer também. Sim, claro. Né? Então, ali de fato, a gente fez um sistema misto, técnico, usou sempre a técnica, e a parte de cima, então, da Humberto de Campos vai ser... Nesse exato momento, ela teve a necessidade desse tipo de controle, né? Nesses dois pontos. Então, acho que a gente deu para esclarecer bastante, a gente explicou bem como vai funcionar essa questão. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Acredito que o momento é esse, né, João? É o momento de conversar sobre o assunto, né? Não dá para ter medo, vergonha ou qualquer situação aí para não conversar. Nós temos a obrigação de conversar, esclarecer, mostrar que o respeito é fundamental e com certeza teremos, conforme as coisas forem acontecendo, teremos muitas informações para passar ainda, mas o importante é deixar claro para as pessoas que nada vai ser pegadinha, nada vai ser surpresa, e sim, tudo é muito bem claro, sinalizado, demonstrado, com questões técnicas, de acordo com manda a legislação federal de regras de trânsito. Então nada é escondido, tudo é muito às claras para que a gente de fato preserve a vida. Essa é a função do poder público nessa questão. A gente tem um trânsito mais harmonioso, mais organizado, menos problemático, né? E que a gente possa todo dia sair para trabalhar, voltar para casa da melhor forma possível. Eu finalizo fazendo mais uma reflexão, né? Desde o início do assunto dos controladores de velocidade, avanço de sinal, a gente só trabalhou fórmula. A gente não sabe se vai ter autuação. Sim. Eu acho que agora veio a onda e levou a indústria da multa. A gente não sabe se vai ter autuação de fato. A gente sabe que aquele ponto é um ponto crítico que merece a atenção com relação à fiscalização. Então tem mais esse ponto. Você não faz um estudo para saber se ali vai ter infração ou não, se ali vai ter um alto índice de desrespeito. A gente faz o estudo para reduzir os índices de mortos e feridos, cumprir o que diz a lei. Se houver infração, é uma consequência da nossa primeira reação, que é promover mais segurança pública. E repito, que depende do ator principal, que é o condutor. É ele que vai credenciar, na verdade, vai nos ajudar a reduzir esses números que não são nada interessantes para Blumenau e nem para qualquer cidade do mundo, né? Exatamente. Então, só reforçando, é só seguir a regra que não tem problema. Perfeito. Tá certo. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. E assim, então, a gente encerra mais uma edição do Pode Seguir. Lembrando que você pode sempre ver os episódios pelo YouTube ou pelo Facebook e também seguir as redes sociais da SMTT.
Até o próximo episódio.